Bom, boa tarde, Telesaúde, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje compartilhando um pouquinho de um assunto tão importante. Eu me chamo Suelen Valadares, eu sou enfermeira de formação, tenho doutorado, mestrado e residência em cancerologia pelo Instituto Nacional de Câncer, onde eu atuo na assistência como enfermeira com pacientes de cirurgia neurológica e cirurgia torácica, mas também atuo com os pacientes da oncologia clínica, hematologia, e também pacientes oriundos de outras clínicas, como abdômen, urologia e tumores de cabeça e pescoço. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as emergências oncológicas. Como o próprio nome já diz, emergência oncológica, né? As emergências, elas fazem parte do grupo de emergências gerais, mas elas são relacionadas ao câncer, né? Ao tumor. Então, elas são entidades, porque não é uma só. Então, existem vários tipos de emergências oncológicas que vão ameaçar a vida desse paciente, tá? E elas estão diretamente e mais frequentemente relacionadas à doença. Ou seja, elas são advindas da própria neoplasia. O seu diagnóstico e abordagens terapêuticas, eles são desafiadores, porque essas entidades, elas podem se manifestar também no paciente não oncológico, porém, a abordagem clínica, ela é diferente, e a resposta do tratamento também. Exigindo, então, que o profissional de saúde conheça essas emergências e também saiba tratá-las em tempo oportuno. A gente tem aqui um exemplo de uma emergência compressiva, que é a síndrome de compressão de veia cava, que pode ocorrer tanto por causas benignas, relacionadas a trombos, infecções e outras coisas, como também relacionadas às neoplasias, como os linfomas, câncer de mama e câncer de pulmão. Além disso, as emergências oncológicas, elas podem ser a primeira manifestação da doença. O que isso quer dizer? Os sinais e sintomas das emergências oncológicas podem se manifestar até mesmo antes do indivíduo ter um diagnóstico de câncer ou ter o seu histopatológico confirmado. Mas quem são elas, né? Elas podem ser compressivas, como a síndrome de veia cava superior, a síndrome de compressão medular, podem ser hematológicas, classificadas como hematológicas, como hipoleucocitose, metabólicas, como síndrome de liso tumoral, e as infecciosas, como neutropenia febril. Então, hoje, nessa tarde, nós vamos estar abordando 4 principais emergências oncológicas, como a síndrome de veia cava, compressão medular, lise tumoral e neutropenia febril. Falando um pouco sobre a síndrome de veia cava superior. A síndrome de veia cava, então, é uma emergência oncológica compressiva e ela resulta de quê? Ela resulta de qualquer condição que vai levar à obstrução do retorno venoso da veia cava para o coração. Ou seja, uma compressão, um trombo na veia cava superior, um comprometimento de linfonodo ou estrutura mediastinal, qualquer processo patológico que vai impedir com que esse retorno venoso através da veia cava chegue ao coração. Ela é, então, a causa mais comum, o câncer é a causa mais comum de síndrome de compressão de veia cava. Como eu disse até no início da apresentação, ela pode ocorrer por causas benignas, mas o câncer é a causa mais comum e normalmente ela se manifesta através de uma massa mediastinal. É importante destacar que ela é uma emergência oncológica grave, porque esse paciente ele pode cursar com um quadro respiratório importante, podendo então ser fatal. Só para a gente revisar um pouquinho, a veia cava superior é responsável pela drenagem ali dos segmentos cefálico, através das veias braquicefálicas, segmentos cervicais, veias jugulares ali internas e externas, dos membros superiores e do tórax superior. Ela está, então, aqui localizada no mediastino e ela é envolvida por estruturas relativamente rígidas, como, por exemplo, o osso do externo, as costelas, a traqueia, brônquios, aortas e linfonodos. E apesar dela ser uma veia calibrosa, a sua parede é facilmente compressível,
o que vai determinar que ela seja vulnerável a qualquer processo expansivo dessa região. A gente tem aqui uma imagem, até extraída de um artigo científico, onde mostra um exame de angio-TC. Então, aqui a gente tem a área cardíaca do paciente e toda essa área branca que mostra a perfusão sanguínea, tá? Em ambas as imagens. E na seta, a gente observa aqui, bem na veia cava, que tem algo aqui obstruindo a veia cava, impedindo, até tá em preto, né, escuro, o retorno de sangue da veia cava para o coração. E quais são as causas mais frequentes, né, para a síndrome de veia cava? Quais são os diagnósticos de câncer que são mais comumente relacionados com essa emergência? Os linfomas, principalmente quando eles ocorrem em região cervical, em região torácica, as leucemias, tanto linfóide como leucemia mieloide, os tumores, os neuroblastomas, os sarcomas, câncer de pulmão pode ocorrer, mas não qualquer tipo de câncer de pulmão. É mais comum no câncer de pulmão pequenas células, acometendo ali 40% dos casos. Inclusive, é um tumor neuroendócrino e quimiosensível. Os tumores de mediastino, como os tumores que acometem o timo e tumores de célula germinativa. Além disso, a síndrome de veia cava ela pode ocorrer também secundária à neoplasia, né? Como, por exemplo, a obstrução de um catéter venoso central. Pois é comumente utilizado na terapia oncológica um catéter para permitir que o paciente tenha uma via de tratamento, tanto para quimioterapia, antibiótico terapia. Então, esse catéter ele pode, né, evoluir ali com um trombo, ele pode romper, pode dobrar, e isso ocasionar uma compressão da veia cava. E como é que ela se manifesta? Então, a gente já sabe, a gente já viu ali que o tumor ou qualquer outro processo vai bloquear, né, vai obstruir a veia cava, dificultando, então, o refluxo sanguíneo, comprometendo a circulação desse paciente, né? Então, o paciente ele vai cursar com um quadro de edema facial e cervical devido ao comprometimento da circulação, edemas de membros superiores, ele vai cursar também com distensão das veias jugulares e veias torácicas, e em quadros mais severos, inclusive, ele pode se apresentar de forma cianótica. É importante a gente entender que os sintomas no início eles são sutis, mas eles vão evoluindo ao longo do tempo, ao longo de semanas, tá? De 2 a 5 semanas. E além desses sintomas, que são sintomas mais clássicos da veia cava, o paciente pode apresentar tosse, pode apresentar dispneia, que é a dificuldade de respirar. E é interessante que, como o débito cardíaco está diminuído, ele tem uma certa dificuldade em ficar em decúbito em zero, ele não tolera o decúbito em zero. Então, é um paciente que normalmente ele fica sentado no leito, tá? Em Fowler ou semi-Fowler. Ele pode apresentar, a depender da extensão da lesão, né, da massa tumoral, uma disfagia com rouquidão, edema de língua, mas aí já em casos mais avançados, e pode cursar também com dor torácica. Além disso, 60% dos pacientes eles podem apresentar uma alteração do nível de consciência, tá? Isso está relacionado ao baixo débito cardíaco por conta da obstrução da veia cava. A gente tem aqui uma imagem, não é uma imagem real, mas é um quadro clássico, tá? De síndrome de veia cava. É exatamente isso aqui que a gente vê num paciente. Então, edema facial, edema de membros superiores, torácico, com rubor, né? A gente chama de pletora facial que o paciente fica. A turgência jugular, tá? Principalmente quando ele está sentado, é bem visível a turgência jugular. E ele pode apresentar também essa circulação aqui colateral, que nada mais é do que um sistema de compensação. O que é isso? O organismo entende que o refluxo sanguíneo ali, né, o fluxo sanguíneo está comprometido, então ele ativa ali as veias ácidas, que elas desembocam ali na jugular interna, jugular inferior, na veia cava inferior, perdão, e ali ela faz, né, ela permite com que ela fornece um caminho, né, um caminho alternativo para que o sangue chegue ao coração. Então, é comum a gente, ao examinar o paciente, a gente identificar toda essa circulação colateral, tá? No tórax, ele se estende desde a face, cervical, tórax e membros superior. Pode ocorrer do paciente não apresentar essa circulação colateral? Sim,
né? Principalmente quando essa obstrução da via cava ela ocorre de maneira mais abrupta. E aí não tem tempo do organismo, né, ativar esse sistema aí de compensação. Ou quando também, ele normalmente ele ocorre quando a neoplasia ela tem um crescimento mais lento, onde o organismo tem esse tempo de ativar o sistema de compensação. Então, a gente vê aqui a imagem um tumor comprimindo a veia cava, ocasionando toda essa sintomatologia. E como é que é a conduta, né? Qual o passo a passo para o tratamento? Então, uma boa história clínica é importante que seja colhida, um exame físico minucioso. No exame físico, a gente vai identificar todas essas alterações que nós falamos antes, tá? E a síndrome de Vercava, o diagnóstico dela é basicamente clínico, tá bom? E os exames de imagem, normalmente, eles serão utilizados para poder definir qual a causa, o que levou o paciente a desenvolver a compressão da veia cava, tá? Ou para permitir o diagnóstico histológico. Tá? Então, um bom raio-x de tórax, tomografia computadorizada, ressonância de tórax. E, em alguns casos, pode ser, sim, necessário exames mais invasivos, até para poder permitir que seja feita a biópsia ou o próprio tratamento da patologia, que é a broncoscopia ou toracoscopia. O prognóstico, então, ele vai depender da causa de base, se for uma causa maligna ou uma causa benigna, mas usualmente ele é um prognóstico reservado, tá? E 50% dos pacientes com síndrome de veia cava, eles se tornam assintomáticos antes do diagnóstico histológico. O que é isso? Ele já apresenta com um quadro clínico que necessita de uma intervenção antes mesmo de ter o diagnóstico histológico da doença, para que seja realmente definido o tratamento específico para aquela causa. Mas é importante a gente ter a ciência que uma complicação fatal da síndrome de via cava é a obstrução de traqueia, e normalmente os tratamentos, né, as terapias envolvidas ali para tentar diminuir essa obstrução, ela é paliativa, tá? E não curativa. Então, o tratamento, ele vai depender se é uma neoplasia maligna ou se é alguma complicação benigna ou complicação por conta do câncer, por conta do tratamento oncológico. O tratamento depende também da taxa de resposta do tipo histológico, ou seja, é um tumor quimiosensível, é um tumor radiosensível, é bom respondedor, né? E depende também da gravidade clínica. Alguns pacientes, né, eles podem evoluir com edema de laringe, edema cerebral, que necessitam de uma urgência do tratamento antes mesmo de ser estabelecido o diagnóstico histológico. Então, o tratamento ele é objetivo, ele é paliativo, é uma obstrução que não vai ser possível ser revertida, ou ele é curativo. E aí existem duas modalidades de tratamento, e a modalidade vai depender, né, do tipo histológico do tumor, sendo a radioterapia ou quimioterapia. E os estudos eles são controversos em relação a qual a terapia de melhor escolha. Porém, a radioterapia ela é frequentemente empregada. Tá? É importante que se faça o diagnóstico histológico antes, mas em casos onde há uma deterioração do quadro clínico, né, principalmente em condições que o paciente tenha via aérea ali obstruída, pode-se empregar a radioterapia descompressiva sem o diagnóstico firmado e, posteriormente, ao diagnóstico, o paciente ser realmente encaminhado para a terapia de escolha. Então, quais são os cuidados gerais? Os cuidados, né, pensando ali na manifestação clínica, né, e patológica da doença. A gente sabe que a circulação está comprometida e, consequentemente, o débito cardíaco também. Então, esse é um paciente que precisa ficar de repouso absoluto no leito, tá? De preferência, tá? Cabeceira elevada, essa cabeceira elevada, ela diminui o retorno venoso, melhorando então ali o potencial ventilatório desse paciente. Fornecer oxigênio suplementar ao paciente, analgésicos, de preferência os analgésicos opioides. Será necessário também a utilização de diuréticos, que vão aliviar ali de forma imediata os sintomas, mas é transitório. Mas aí também depende muito, né, do risco de desidratação e da função renal desse indivíduo.
mas normalmente se faz sim diurético para esses pacientes. Os corticoides ali introduzidos desde o início do diagnóstico da compressão de veia cava, que além de melhorar os sintomas respiratórios, diminuindo edema, diminuindo a inflamação. Em alguns casos, o próprio corticoide ele é uma terapia oncolítica. E aí os estudos eles são controversos em qual corticoide é melhor, mas podem ser utilizados a hidrocortisona ou dexametasona. Como cuidado geral também é muito importante fazer o uso de trombolíticos. Esses pacientes normalmente a gente utiliza nesses pacientes normalmente a enoxaparina em dose plena. Mas, assim, esses são os cuidados gerais. Outra coisa importante, a gente sabe que esses pacientes, eles têm um retorno ali comprometido sanguíneo, tem edema, né, de membros superiores. Então, esse é um paciente que fica sentado, que tolera, né, não tolera decúbito em zero. Então, é um paciente que precisa de uma via venosa, até para poder se administrar alguns medicamentos numa urgência clínica. Porém, esse paciente ele não deve ser funcionado em membros superiores. É um cuidado aí que a enfermagem tem que ter. E aí, falando especificamente para enfermeiros, a gente tem que ter muito cuidado em pegar um paciente com um quadro desse e, às vezes, numa urgência respiratória de um doente, a gente funciona o membro superior, mas esse paciente ele não pode permanecer com acesso ao membro superior, porque você não pode levar mais pressão para aquela área, ok? Então, a gente sempre dá prioridade à punção em membros inferiores, tá? Além dessas terapias, elas podem ter uma boa resposta ao indivíduo, mas também, se ela falhar, existem outras formas, como reconstrução de via cava, mas é muito pouco empregada. Tá? E também, hoje em dia, existem as tentativas de angioplastia com a utilização de stents autoexpansíveis. Isso aí a gente já está fazendo bastante, tá? Tem um bom retorno para o paciente. Então, de uma forma geral, a síndrome de veia cava ele é isso, tá? Então, repouso no leito, cabeceira elevada, oxigênio suplementar, não funcionar, esses pacientes membros superiores, ter sempre ali uma terapia de suporte para a dor desse paciente, até porque você não exacerba os sintomas respiratórios. Falando um pouquinho ainda de síndromes de emergências oncológicas compressivas, a gente tem a síndrome de compressão medular. A síndrome de compressão medular, então, ela é uma emergência neurológica, tem baixa incidência, mas ela vai cursar com alterações neurológicas que podem ser reversíveis, como a paresia. Então, o que é a síndrome de compressão medular? Ela resulta na compressão da medula espinhal por um tumor primário, ou por metástase óssea, ou por metástase epidural, tá? Essa compressão, ela ocorre principalmente com metástase no espaço epidural, com ou sem comprometimento ósseo, tá? Ou também por meio da invasão direta do tumor pelo forame intravertebral. Ela, então, pode resultar de uma rápida deterioração do quadro, né, da função neurológica do indivíduo, pode culminar num quadro paraplégico. A literatura classifica essa síndrome como aguda, subaguda ou crônica, e ela comete 5 a 10% dos pacientes com câncer, sendo que 3 a 5% dos pacientes eles se apresentam como a síndrome em forma aguda ao diagnóstico. Inclusive, a gente tem recebido pacientes com diagnóstico de câncer, feito o diagnóstico de câncer após a identificação e diagnóstico da compressão medular. E, além disso, 85% dos pacientes com síndrome de compressão medular, ela ocorre por compressão metastática. E quem são os tumores que estão envolvidos ali na compressão medular? Os sarcomas, os tumores do sistema nervoso central, como glioma, meningioma, epidimoma, os pacientes com mieloma múltiplo, que inclusive tem muitas metástases ósseas, câncer de mama metastático, câncer de próstata metastático, cânceres renais metastáticos. Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando toda a nossa medula espinhal, né, toda a nossa coluna. Então, ela é mais comumente, ela comete 70% da coluna torácica, seguido da região lombar, com 15%, 10% da região cervical e menos frequente ali na região sacra. A gente tem uma imagem aqui, inclusive, de um paciente que a gente está tratando.
Esse paciente é um paciente de sexo masculino, ele tem 56 anos e o diagnóstico dele do câncer foi após as complicações, né, a sintomatologia de uma compressão medular. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma ressonância magnética, a gente consegue visualizar aqui os corpos vertebrais, os discos intervertebrais, aqui está a região dorsal do paciente com tecido subcutâneo e aqui as apófises espinhosas. Então, esse paciente apresenta uma lesão aqui, ó, em L4, a gente tem aqui já o finalzinho da coluna lombar, seguida aqui da região sacra, e a gente tem uma lesão aqui em L4 comprimindo a medula desse paciente. Então, como é feito o diagnóstico da compressão de medula espinhal? Também através de uma história clínica, o exame físico minucioso, mas esse é uma emergência que necessita de um exame de imagem para confirmar o diagnóstico. A ressonância magnética é um exame de imagem de escolha, mas pode ser feito também a tomografia computadorizada e outros exames, como também um raio-x de coluna. O prognóstico, ele depende muito da velocidade de instalação, né? E quão severo é o déficit neurológico que o paciente se encontra. É importante a gente entender que a massa do tumor mais o edema, né, associado ali, ele vai comprimir a medula, pode gerar isquemia e dano neural, e esse dano ele ser irreversível. Né? Então, os melhores resultados, o melhor prognóstico são aqueles cujo diagnóstico, né, histológico seja uma doença que seja radiosensível. Então, como é a apresentação clínica da síndrome de compressão? Né? 95% dos pacientes vão cursar com uma queixa de dor. E é importante a gente entender que essa sintomatologia também ela é progressiva e ela pode se manifestar ao longo aí de dias, semanas, meses, né? Mas 95% dos pacientes eles vão se queixar de uma dor e essa dor ela pode ser local ou radicular, né? Ele relata muito que a dor irradia, né? A dor também é relatada como surda e dor constante. Mas ela pode piorar, né? Quando é também uma dor óssea, ela piora com movimento, com tosse, com espirro. E ela normalmente vai preceder aí outros sintomas neurológicos por semanas a meses. Esse paciente, né, se não diagnosticado dentro dessa fase, ele pode evoluir com quadro de fraqueza, né, de fraqueza muscular. Em torno de 80% dos pacientes evoluem a esse quadro, e essa fraqueza ela é bilateral, e ela depende do local de envolvimento, né? Se for cervical, ele evolui ali com as quadriparesias, torácica e lombar com as paresias. Além disso, ele vai evoluir com sintomas neurológicos importantes, como espasticidade, hiperreflexia, extensões anormais. Mas é importante a gente entender que toda a sintomatologia desse paciente ele vai depender da localização na medula espinhal do tumor, né? Da onde é a compressão. E normalmente os sintomas eles estão abaixo do local da compressão, tá? Com os sintomas mais tardios e que conferem o pior prognóstico ao paciente são os pacientes que evoluem com uma disfunção autonômica, ou seja, aqueles pacientes que vão cursar com retenção urinária ou incontinência urinária, constipação e eles estão totalmente relacionados à compressão ali da cauda equina. Então, o tratamento, ele objetiva, né, a recuperação e a manutenção da função neurológica desse indivíduo, a estabilização da coluna vertebral, o controle tumoral local e também um controle de dor, né? A gente viu lá que 95% dos pacientes sentem dor. Né? Então, como conduta, repouso absoluto no leito, até excluir qualquer instabilidade, suporte de analgesia, muito importante, evitar técnicas e medicamentos ali para poder evitar a constipação, lembrando que na maioria das vezes os pacientes eles vão necessitar de enemas constantes, prevenção de tromboembolismo venoso ali com os usos, né, da enoxaparina, a administração de corticoides, que também diminui edema, diminui inflamação e contribui, inclusive, para a diminuição da dor. Os estudos também são controversos, mas a gente utiliza muito a dexametasona.
Como tratamento, então, o paciente ele pode se beneficiar de uma abordagem cirúrgica, e aí em casos mais de descompressão e também para a realização de biópsia tumoral, ou a radioterapia. A quimioterapia ela é pouquíssimo empregada, ela não tem uma boa resposta assim, no tratamento da compressão medular, tá? E em relação à abordagem cirúrgica e radioterapia isolada, há controvérsias nos estudos. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. A radioterapia, então, ela pode ser realizada de forma isolada, né, ou combinada com a cirurgia. Isolada, ela é indicada quando o paciente apresenta um tumor que ele é sensível, tá? Quando não tem ausência, quando tem uma ausência de instabilidade, ou quando o paciente está em rápido declínio neurológico, ou seja, quando a terapia mais invasiva não vai trazer nenhum benefício ao paciente. Então, se faz uma terapia menos invasiva para descomprimir aquele local e trazer um pouco de qualidade de vida para esse paciente. Ou quando o paciente é idoso também, tem muitas comorbidades que se contraindicam à cirurgia, tá? E é indicada a cirurgia, a radioterapia combinada com a cirurgia, no caso de que seja necessário ser feito um diagnóstico tecidual, ou quando o paciente tem ali uma instabilidade, ou quando também os tumores eles são resistentes à radioterapia. Mas normalmente se faz a cirurgia seguida da radioterapia. Tá? Lembrando ali que existem vários tipos de radioterapia, né? E a dose e o fracionamento ideal não é estabelecido, isso depende muito da conduta, né? E da avaliação do radioterapeuta. E a cirurgia? Falando um pouquinho da cirurgia. A cirurgia ela pode ser feita para ressecção do corpo vertebral, e a gente tem aqui uma imagem mostrando o corpo vertebral ele é ressecado, ok? E colocado uma prótese ali local. Ou uma laminectomia descompressiva, que é nessa imagem superior aqui, onde a retirada da lâmina, né, ou mais vértebras, para causar ali, para provocar ali uma descompressão local, que vai levar a um alívio imediato da compressão neural também, né? E é indicada em casos de instabilidade espinhal, compressão por fragmento ósseo, onde é necessária a retirada desse fragmento. Quando o paciente ele fez uma radioterapia prévia e essa radioterapia não teve uma boa resposta. Quando o paciente ela necessita de um diagnóstico histológico, né? E como eu já falei, quando o paciente ele fez uma radioterapia e essa radioterapia, mesmo com a radioterapia, a coluna ela continua ainda com compressão por conta do tumor. Então, a cirurgia seguida por radioterapia é mais efetiva, que é a radioterapia isolada no tratamento de pacientes com síndrome de compressão medular, né, causada por câncer metastático. Então, quais são os cuidados gerais de um paciente com compressão medular? A gente se A equipe multiprofissional nesse momento é extremamente importante, porque esse paciente, com certeza, ele vai precisar, ele vai ser beneficiado com o uso de órteses. Inclusive, eles têm uma melhora da resposta, com a resposta à algia com o uso de órteses. E aí, as órteses a serem indicadas, né, os colares, cervicais ou torácicos a serem indicados, vai depender muito do local, né, e da extensão dessa compressão. Esse paciente precisa cuidar para esse paciente ter uma mudança de decúbito sempre em bloco, tá? Repouso no leito. É um paciente que, quando ele evolui com os quadros aí de plegias, é necessário que a equipe de enfermagem fique atento para poder prevenir que esse paciente tenha lesões por pressão. Além disso, instaurar também medidas de queda quando esse paciente tem uma perda de força motora, tá? Quando o paciente ele é indicado para cirurgia, muitos cuidados a gente tem que ter com a ferida pós-operatória, inclusive para que ela não venha infectar, ou ter um deslocamento quando o paciente coloca a prótese, tá? É importante que os profissionais da área de saúde façam uma avaliação neurológica desse paciente diária, avaliar a sensibilidade, a força motora, o controle esfincteriano, função sexual, monitorar ali o débito urinário desse paciente, lembrando que, a depender da disfunção que esse paciente tenha, ele vai perder o controle esfincteriano, né? E urinário, necessitando então de uma terapia de suporte, né? Um catéter vesical de Limor ou de alívio. Ou né, a administração de enemas ali para poder o paciente ter a eliminação intestinal de forma positiva.
estimular e auxiliar, se necessário, as atividades do autocuidado. Eles são pacientes que, a depender da extensão da lesão, né, e das complicações que ele tem, é um paciente que tende a ficar um pouco mais deprimido. E, assim, é sempre importante encaminhar esse paciente para os programas de reabilitação com outros profissionais também, como fisioterapia e terapia ocupacional. Falando um pouquinho agora da síndrome de Lise tumoral. A síndrome de Lise tumoral é uma emergência oncológica metabólica. Ela é grave, tá? Porque ela traz algumas alterações metabólicas que vão afetar especificamente as funções renais, cardíacas e pulmonares, tá bom? Levando esse paciente a uma morte súbita. Então, mas o que é a síndrome de Lise tumoral? Ela nada mais ela ocorre através da liberação abrupta, ou seja, da liberação repentina, de maneira rápida, na corrente sanguínea de todo o conteúdo intracelular, né, restantes de uma destruição maciça das células tumorais. Então, a célula é destruída e todo o conteúdo, os ânions, os cátions, né, as bases nitrogenadas, todo esse conteúdo intracelular, ele cai na corrente sanguínea e faz com que esse paciente tenha 4 alterações metabólicas principais, que a gente vai falar um pouquinho delas a partir de agora. Mas quais são as neoplasias que são mais frequentemente relacionadas com a síndrome de Lise tumoral? As neoplasias que têm taxas de proliferação celular de forma mais intensas. São as doenças, principalmente as doenças hematológicas, como os linfomas de Hodgkin, as leucemias linfóides agudas, as leucemias mieloides agudas. Então, são neoplasias que têm alta taxa de proliferação. Mas essa síndrome de Lise, apesar de ser mais frequente em doenças hematológicas, elas podem ocorrer também em pacientes com tumores sólidos. Mas quais são esses tumores? Tumores de pulmão, né? Tumores de mama e tumores de testículo podem ser muito frequentes de desenvolver a síndrome de Lise tumoral. Então, falando um pouquinho mais dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco? As doenças hematológicas que nós falamos, né? Doenças, né? Neoplasias que têm uma carga tumoral grande. Ou seja, neoplasias que têm um volume de tumor extenso mesmo e que por conta da terapia elas vão ser destruídas e vai ter um maior conteúdo intracelular, né, na corrente sanguínea desse indivíduo. Pacientes com desidrogenase elástica aumentada, inclusive é utilizado como marcador de crescimento e de progressão celular. Tá? Tumores quimiosensíveis, pacientes que têm ali que receberam, né, ou estão em tratamento com uma quimioterapia mais intensiva, com maior destruição celular. Pacientes que têm um comprometimento renal prévio ao tratamento oncológico, pacientes que são desidratados, ou que têm idade avançada, ou pacientes mais jovens, que também têm um comprometimento renal, e pacientes que fazem uso ali de medicamentos nefrotóxicos. Então, esses pacientes são pacientes que estão em risco de desenvolver a síndrome metabólica, que é a síndrome de Lise tumoral. Então, fisiologicamente, uma célula tumoral ela produz mais ácido úrico, né, e mais fosfatos do que uma célula normal, tá? Então, quando essa célula ela é destruída, e essa destruição celular tumoral, ela pode ser espontânea e ocorrendo, então, em 1/3 dos casos. Quando o paciente ele tem uma massa tumoral muito extensa, essas células se proliferam e acabam sofrendo apoptose, ou pela própria terapia antineoplásica, seja ela uma quimioterapia ou uma radioterapia. Então, essa célula tumoral ela é destruída e todo esse conteúdo aqui, as bases de DNA, as purinas, pirimidina, fosfatos, cálcio, sódio, a própria membrana celular, que é fosfolipídia, todo esse conteúdo aqui, ele entra, né, no espaço extracelular e gera aí 4 alterações metabólicas importantes que vão afetar a função renal, cardíaca e pulmonar. Mas quais são essas alterações? A hiperuricemia, né, pelos ácidos nucleicos que se transformam em uratos, então o paciente vai apresentar níveis séricos aumentados
de ácido úrico, níveis séricos aumentados de potássio, que é a hipercalemia, e níveis séricos ali aumentados de fosfato. Em consequência da hiperfosfatemia, ele evolui também com a hipocalcemia, que é níveis abaixo, né, de cálcio. Então, por conta da hiperuricemia e a própria hiperfosfatemia, o paciente ele pode desenvolver uma doença e uma lesão renal aguda, e também uma falha cardíaca ali por conta da hipercalemia e, em consequência, também da hipocalcemia. Lembrando ali também que a própria insuficiência renal aguda, ela sobrecarrega o indivíduo e pode levar, inclusive, a um edema pulmonar. Tá? Ela faz uma sobrecarga hídrica e levar ali o paciente a desenvolver um edema pulmonar. Falando um pouquinho dessa apresentação laboratorial e clínica. O que é a hiperuricemia? Né? São a elevação dos níveis séricos de ácido úrico, normalmente acima de 8 miligramas por decilitro, ou 25% dos valores normais. Nesse caso aqui, ela vai ocorrer pela degradação maciça, né, e celular. Então, há uma precipitação e deposição dos cristais de uratos nos tubos renais, causando, então, a insuficiência renal. Em consequência disso, os indivíduos eles vão se queixar de dor em flancos, podem cursar ali com uma oligúria, diminuição do fluxo do débito urinário até uma anúria. A urina, nesses casos, vai se apresentar mais turvas e com sedimentos. Além disso, esse paciente vai apresentar a hipercalemia, pode apresentar a hipercalemia, que são os níveis séricos de potássio acima de 1.000 equivalentes, de 6 mil equivalentes por decilitro, ou 25% dos valores normais, acima de 25%. Ela também é resultado da hiperfosfatemia e ela vai resultar em quê? Nas alterações cardíacas, neurológicas, alterações gástricas, como bloqueio autoventricular, taquicardia. O paciente ele pode cursar com uma fibrilação ventricular e assistolia. Como complicações neurológicas, o indivíduo ele vai cursar com fraqueza, parestesias, pode apresentar quadros de tetania e convulsões, esses mais raros, tá? E como gástrico, náusea, vômito, diarreia e cólica intestinal. Então, além da hiperuricemia e da hipercalemia, os pacientes eles podem apresentar uma hiperfosfatemia, que nada mais é do que a elevação dos níveis séricos de fosfato. Há uma formação e uma precipitação ali dos cristais de fosfato de cálcio. O cálcio mais 2, normalmente ele se liga ao fosfato menos 2, ele forma ali os cristais, né? Ele forma ali os fosfatos de cálcio. E há uma precipitação dos cristais de fosfato de cálcio, levando então a uma obstrução renal e, consequentemente, aumentando ali os níveis séricos de ácido úrico e de potássio. Então, o fosfato normalmente ele vai estar elevado acima de 4 miligramas por decilitro, 25%. Esses pacientes, então, eles cursam com insuficiência renal e também, por conta da ligação com cálcio, vai reduzir o nível sérico de cálcio. Então, levando, então, uma hipocalcemia, que nada mais é do que a diminuição dos níveis séricos de cálcio, que é resultado da hiperfosfatemia, como nós acabamos de falar. Então, assim, a hipocalcemia, ela vai exacerbar, inclusive, os sintomas cardíacos. Os pacientes, eles podem cursar com arritmias cardíacas, bloqueio atrioventricular e, em casos mais graves, com assistolia. E também podem apresentar os sintomas neurológicos, como câimbras, espasmos, laringoespasmos, isso aí já é bem mais grave, parestesias, tetanias e distúrbios da consciência, além também das convulsões. O diagnóstico da síndrome de liso tumoral, ele vai ser laboratorial, tá? Através das dosagens ali séricas de creatinina, ureia, sódio, potássio, cálcio, fosfato, a LDH, né, lactato deshidrogenase, ácido úrico e também através do pH urinário. E o prognóstico da síndrome de liso tumoral, ela vai depender então das correções, das alterações metabólicas e da etiologia dessa lise tumoral.
Quais são as bases para o tratamento, né? Primeiro é o reconhecimento dos pacientes que estão em risco. A gente já falou lá no início que esses pacientes eles podem apresentar a lisa de maneira espontânea em um terço dos casos, a depender do volume tumoral, ou, né, através da terapia antineoplásica. Então, primeiro, reconhecer os pacientes que estão em risco de desenvolver a lisa, reconhecendo ali as neoplasias que são mais frequentes, né, de desenvolver, e fazer ali as medidas, né, de prevenção é essencial. Então, o tratamento ele pode ser sim preventivo ou ele pode ser estabelecido quando as alterações metabólicas estiverem presentes. Pacientes oligúricos, então, eles têm um maior risco de desenvolver insuficiência renal do que os não oligúricos. E a hidratação venosa é o tratamento, a hidratação venosa rigorosa é o tratamento básico, seja para os riscos de lise mais baixos ou mais intensos, né? Então, a hidratação rigorosa é uma base para o tratamento em conjunto aí com a monitorização do débito urinário adequado, a utilização de diuréticos como diuréticos de alça, se forem necessários. Os estudos eles classificam então os pacientes em risco de desenvolver a lise. E os estudos, existem várias classificações, mas é importante a gente entender que o risco ele está relacionado com a taxa proliferativa do tumor e o volume tumoral, e também das contágios leucocitárias. Então, os pacientes com baixo risco são aqueles pacientes que têm malignidades pouco proliferativas, tá? E pacientes que têm risco médio ou alto são pacientes que têm alta taxa proliferativa ou que contêm altas contágios leucocitárias. O médio risco são pacientes com altas taxas proliferativas, como as leucemias linfóides agudas, algumas leucemias mieloides, os linfomas de grandes células B, mas que apresentam uma contagem leucocitária que varia de 50 mil a 100 mil leucócitos por microlitros, né? E os pacientes com alto risco são os pacientes também com essas neoplasias, mas que têm uma taxa leucocitária maior, acima de 100 mil células por microlitro. Então, a profilaxia, nos casos de pacientes que você sabe que o profissional ele identifica que tem um risco de desenvolver, é a hidratação intensiva. E também a alcalinização da urina, visto que, por exemplo, o ácido úrico ele é mais solúvel quando a urina ela é alcalina. Na urina, quando a urina ela é ácida, ele é menos solúvel. Então, como profilaxia, além da hidratação intensiva, é necessário fazer uma alcalinização da urina, e aí pode ser utilizado ali o bicarbonato de sódio e o pH urinário, para manter ali um pH urinário em torno de 7 ou acima de 7. Pode ser utilizado também como medida profilática o uso de medicamentos que reduzem o nível sério de ácido úrico, como o alopurinol e a rasburicase. E eu vou falar um pouco mais à frente desses medicamentos, porque eles têm mecanismos de ação diferentes. A base é limitada para o uso de diálise profilática, mas o importante é a gente entender que esse paciente ele precisa de uma hidratação intensa, de ter uma urina alcalina, tá? Mantendo um bom fluxo urinário. E como profilaxia, inclusive, esse profissional de saúde está ali monitorando a bioquímica desse paciente e a dosagem sérica de todos esses, de sódio, potássio, de cálcio, de todos esses metabólicos que nós falamos anteriormente. A medida do pH urinário ele é importantíssima e também do balanço hídrico como medida profilática como cuidado, né, profilático para o desenvolvimento da lise tumoral. Mas o tratamento, né? O tratamento ele vai ser estabelecido de acordo com a alteração metabólica que o paciente tenha, sendo que a otimização da função renal ela é a principal, com uma hidratação. A hidratação intensiva, essa hidratação, ela aumenta a taxa de filtração glomerular e diminui ali os níveis séricos de ácido úrico, fosfato e potássio, através também da alcalinização da urina, com o bicarbonato, mantendo o pH sempre acima de 7. E se o débito urinário ele não for satisfatório, normalmente se é introduzido alguns diuréticos, como diuréticos de alça. Para o tratamento da hiperfosfatemia, pode ser utilizado alguns agentes quelantes de fosfato, como os antiácidos, compostos por alumínio, e ali eles agem a nível intestinal, diminuindo a absorção do fosfato. Para tratamento do ácido úrico, da hiperuricemia, é utilizado o alopurinol e a rasburicase.
O halopurinol, normalmente, ele é utilizado em pacientes que têm baixo risco de desenvolver a lise tumoral. Deixa eu passar aqui esse slide que a gente vai conseguir ver melhor. Eles têm ações diferentes, né? O halopurinol, então, ele age a nível da xantina. Ele inibe, então, a ação da xantina oxidase para que ela não venha se transformar, né, se metabolizar em ácido úrico. Já a rasburicase, ela tem uma ação mais embaixo, ela age transformando o ácido úrico em alatonina, que é 5 a 10 vezes mais solúvel do que o ácido úrico. Então, são medicamentos que são utilizados para poder reduzir ali os níveis séricos de ácido úrico. Então, halopurinol, normalmente utilizado em pacientes com baixo risco de síndrome. Como o paciente ele tem um alto risco de síndrome, às vezes, a terapia de escolha é se utilizar os dois medicamentos, sendo que o halopurinol ele não elimina quando o ácido úrico ele já está convertido. Então, ele age mais acima. E a rasburicase, ele é, assim, utilizada para redução, para a conversão do ácido úrico em alatonina, permitindo com que ela seja excretada. Para o tratamento e manejo da hipercalemia, que são os níveis séricos de potássio, né? Normalmente é utilizada uma hidratação intensa com diuréticos de alça e também pode ser utilizado ali o Sorcal, que se combina ali ao potássio e promove a sua eliminação intestinal. E também pode ser utilizado ali o gluconato de cálcio, que vai contrabalancear os efeitos do potássio, né? E também as complicações a nível dos níveis séricos elevados de potássio com a disfunção cardíaca. Para o manejo da hipocalcemia, normalmente quando ela é sintomática, não requer tratamento, e o próprio tratamento da hipercalemia com gluconato de cálcio já reduz ali, já converte os níveis séricos abaixo de cálcio. A diálise ela pode ser sim empregada, mas ela é empregada em caso de anormalidades bioquímicas, ou seja, o paciente, apesar dessas medidas, ele foi resistente ao tratamento clínico e ele mantém ali uma sobrecarga de volume persistente, ele mantém uma alteração, uma disfunção renal importante, a pele ela não está controlada, o paciente que evoluiu para uma acidose grave, uma uremia ou até uma toxicidade do sistema nervoso central por conta dessas alterações metabólicas. Pensando nisso, existem alguns cuidados que são importantes para que o profissional de saúde tenha com o paciente em risco de síndrome com a síndrome estabelecida, a lise tumoral estabelecida, que nada mais é do que avaliar ali os sinais vitais desse paciente, importante. Avaliar o débito urinário, verificar se esse paciente está oligúrico, se ele está anúrico. Avaliar ali o pH urinário, se a urina estiver ácida, sempre comunicar para que ela se torne alcalina, para que seja feito terapias de alcalinização da urina, permitindo com que esses metabólitos sejam excretados. Avaliar ali os níveis séricos de creatinina, ureia, sódio, potássio, cálcio, fosfato, a desidrogenase lática e o ácido úrico. É sempre importante observar e comunicar se o paciente faz uso de drogas ou de dieta que aumente o ácido úrico, com os diuréticos tiazídicos, ou as dietas lá ricas em purinas, como os fermentados, queijos, vinhos e moídos. Monitorar ali as alterações cardíacas, nível de consciência, as alterações neuromusculares, espasmos, parestesias, sinais de tetania que esse paciente pode evoluir, as crises convulsivas, os sintomas, né, os manejos, né, dos sintomas gastrointestinais como os náuseas, vômitos e diarreia. É sempre importante também o profissional de saúde orientar esse paciente orientar os pacientes dos riscos, né, e os sinais e sintomas, a necessidade da importância do controle hídrico, né, e urinário. A maioria desses pacientes, eles são lúcidos, são orientados, eles deambulam, então são pacientes que conseguem fazer o seu próprio registro, né, de ingesta hídrica, de eliminação. Então, é importante que o profissional de saúde ele oriente, que ele ensine esse paciente a importância dele fazer essa mensuração precisa para que o profissional ele venha fazer o balanço de maneira efetiva e identificar qualquer alteração a nível renal ali em tempo oportuno. É importante também se utilizar de medidas de segurança
em caso de alteração de nível de consciência, em pacientes que têm alteração de nível de consciência, então manter ali as grades elevadas, pacientes que têm alguma alteração neurológica que dificulte a deambulação, então auxilia para a deambulação, a permanência de acompanhante, de alguém sempre, de ter o paciente ter sempre um cuidador com ele nesse momento. Então, esses são cuidados gerais que a gente pode ter com o paciente com síndrome de lise tumoral. Por fim, vamos falar um pouquinho da neutropenia febril, que é a emergência oncológica mais comum em pacientes com câncer, tá? Ela é uma emergência infecciosa, tá? E as infecções são a maior causa de morbidade e mortalidade em indivíduos com câncer. Só para a gente revisar, que a gente tem aqui a hematopoiese. Então, nós temos aqui, né, a linhagem eritroide mieloide, a linhagem granulocítica, monocítica, onde a gente tem os neutrófilos, que são os glóbulos brancos maduros, que vão atacar e vão destruir ali as bactérias e fungos invasores. Então, é a nossa primeira linha de defesa, são os nossos neutrófilos. Aqui é um hemograma de um paciente, inclusive pré-quimioterapia, onde a gente tem aqui, né, a série vermelha e a série branca, e onde a gente tem aqui a contagem de neutrófilos desse paciente, que varia em torno de 1.600, valores normais, né, 1.600 a 7.500. Então, a gente tem aqui esse paciente no momento pré-tratamento quimioterápico, com uma contagem de neutrófilos ali de 4.000 células por microlitro. Então, mas o que é a neutropenia febril? Ela é definida como a contagem de neutrófilos abaixo de 500 células por microlitros ou abaixo de 1.000 células por microlitros, com a queda prevista, né, para o patamar abaixo de 500 células por microlitro nas proximidades de 48 horas, próximo a 48 horas. O que é isso? É aquele indivíduo que tem uma contagem de neutrófilos abaixo, mas que pelo tratamento quimioterápico, o profissional ele sabe que dentro de um certo período ele vai ter uma contagem ainda menor do que ele já tem de neutrófilo. Isso é associado à febre. Mas o que é febre? Né? Febre é temperatura axilar. O que a literatura diz? Né? Que é uma temperatura axilar com 37,8 graus Celsius ou 37,5 sustentado por mais de 1 hora. Então, assim, a neutropenia febril é a complicação com risco de vida mais comum na terapia contra o câncer. Ela tem uma alta proporção de ocorrência no primeiro ciclo de quimioterapia, e isso é acumulativo conforme o paciente vai ciclando no tratamento quimioterápico. Tem aí uma incidência estimada de acima de 100.000 eventos por ano, e corresponde a 10% de todas as hospitalizações relacionadas ao câncer. Ela é mais frequente, então, em tumores hematológicos, tanto pela doença, que causa uma disfunção na medula, como também da própria terapia, né, da própria quimioterapia, quando comparado com os tumores sólidos. E 30%, 25% a 30% desses pacientes, eles podem cursar com quadros graves, como hipotensão, insuficiência renal, respiratória e cardíaca aguda, sendo que 11% dos pacientes, eles morrem devido à neutropenia febril. Então, quem são os pacientes que estão em risco, né? Qual a etiologia, qual a causa da neutropenia? Pacientes que estão em curso de quimioterapia intensiva, quimioterapia mieloablativa, pacientes com doenças hematológicas, aí chama atenção as leucemias, as síndromes mieloproliferativas, síndromes mielodisplásicas, os linfomas, pacientes que têm uma infiltração da medula óssea pelo tumor ou uma disfunção da medula óssea pré-existente ao tratamento, pacientes que estão ou que receberam uma radioterapia que atinge grandes proporções ali da medula óssea, pacientes que já têm a neutropenia prolongada, que o paciente ele pode ter a neutropenia, mas não desenvolver a neutropenia febril, que é associada à febre. Pacientes com idade avançada, que têm maiores comorbidades, pacientes do sexo feminino, quando comparado com o sexo masculino, mas a literatura não mostra complicações, né, diferenças entre as complicações, elas são iguais para ambos os sexos, só mostra que o sexo feminino ela é mais frequente, né, mais incidente. Pacientes que têm um baixo nível de albumina e aí está relacionado à desnutrição. Pacientes que têm a capacidade funcional baixa ou que têm também a anemia associada.
Qual é o racional, né, de um paciente para desenvolver neutropenia febril? Né? Principalmente os pacientes com doença hematológica, o racional é que a neutropenia ela vai ocorrer em consequência da quimioterapia antineoplásica. Né? Então, o próprio paciente, quando ele cicla com o tratamento quimioterápico, ele tem um período específico de menor contagem hematológica, que a gente chama de NADI. Ou seja, o NADI ocorre, o paciente ele faz a quimioterapia, e após a última dose, 5 a 10 dias, o paciente ele entra em nadio. O que é isso? É um período de menor contagem hematológica. E isso varia de doença para doença, tá? E varia também de acordo com a droga, com o tratamento que está sendo utilizado nesse paciente. Então, é quando essa taxa cai e o indivíduo ele está mais suscetível, ele está mais vulnerável às infecções. E a infecção ela é responsável por pelo menos metade dos casos de neutropenia febril. Aí a gente tem aqui um hemograma do mesmo paciente, que eu mostrei lá no início, que tinha uma contagem de neutrófilos normais. Esse paciente, ele ciclou o primeiro ciclo de quimioterapia e no período de nadir, ele tinha lá, não sei se vocês lembram, 4.000 e pouco, não é isso? Neutrófilos por microlitros, mas após o primeiro ciclo, dentro daquele período de menor contagem hematológica, ele apresentou 38 células por microlitro. Ou seja, uma contagem de neutrófilos bem abaixo do que o normal. Mas quais são os sítios primários de infecção? A mucosa endógena do próprio indivíduo, seja ela gastrointestinal, porque a própria quimioterapia ela vai causar um dano na mucosa, facilitando ali a invasão de micro-organismos oportunistas, como as cândidas, a gente vê aqui a imagem de um paciente com a mucosa comprometida após quimioterapia. Pela própria pele, que comumente ela vai ser lesada por procedimentos, e esses procedimentos eles são portas de entrada para micro-organismos. Tá? Então, a flora endógena do próprio indivíduo são os sítios primários, né, de infecção. E quais são os micro-organismos identificados? São os micro-organismos gram-positivos, como Staphylococcus coagulare negativo, Staphylococcus aureus, principalmente ali o resistente à meticilina. São os mais comuns, tá? Eles estão relacionados ali aos positivos de longa permanência. Tem os grãos negativos, como também os entéricos, a Escherichia coli, tá? Klebsiella, também tem o Pseudomonas aeruginosa. E os fungos também, como Cândida, Aspergillus e Fusarium. É importante a gente entender que o sistema de defesa desse paciente está comprometido, né? Então, há uma baixa contagem de neutrófilos, que são as linhas de defesa do organismo. Então, se eu tenho uma baixa contagem de neutrófilos, eu vou ter também reduzida a capacidade de desenvolver, ou seja, de montar uma resposta inflamatória. Ou seja, o paciente, quando a gente examina o paciente com neutropenia febril, a gente vai ter uma limitação dos sinais, né, de localização, ou seja, vai ter uma limitação. Esse paciente pode cursar apenas com uma febre como único sintoma. Não é um paciente que você vai examinar e você vai identificar uma secreção purulenta, um rubor, um edema. Ele pode ter, sim, a depender da contagem de granulócitos. Mas, normalmente, quando o indivíduo ele cursa com um quadro bem neutropênico, neutrófilos bem abaixo dos valores esperados, ele pode não apresentar nenhum outro sintoma, a não ser que seja febre. Então, a febre, normalmente, ela está relacionada a uma infecção bacteriana, na maioria dos casos, seguida da infecção fúngica e viral bem rara, ou ela pode ocorrer com um foco indeterminado, seja por causas não infecciosas ou com infecção sem o diagnóstico confirmado. Nesses casos onde a gente tem um conhecimento que o paciente ele vai passar por uma quimioterapia mieloabativa, pode ser realizada, a literatura estimula a prevenção primária de neutropenia, através da introdução de estimuladores, de fatores estimuladores de colônias. A gente observando essa imagem aqui, a gente vê que existem certas proteínas que estimulam a produção e a maturação celular, e aqui nesse caso tem o GM-CSF, que são fatores estimuladores de colônia que aceleram, que favorecem a maturação dos neutrófilos, tá?
Eles estimulam a produção celular dessas células e eles são indicados nos pacientes que têm um risco acima de 20% para a neutropenia, uma doença comórbida, pacientes que têm uma doença que vai causar uma mielossupressão, como o caso de doenças hematológicas, e uma mielotoxicidade por conta da quimioterapia, e pacientes que já têm histórico prévio de neutropenia. Além disso, a literatura estimula a utilização de profilaxia antibacteriana e antifúngica, e aqui no Brasil é muito feito como profilaxia antibacteriana, não as quinolonas, mas sim Bactrim, né? Normalmente é feito 3 vezes por semana para esse paciente, principalmente pacientes com alto risco. E terapia antifúngica também é utilizada como prevenção de neutropenia febril. A conduta para o diagnóstico, então, a história clínica e o exame físico minucioso. O profissional de saúde ele tem que olhar esse indivíduo por completo, né? Observar todas as mucosas, identificar qualquer região, qualquer área que possa ter sido porta de entrada para a infecção. Lembrando que não necessariamente ele vai ter algum local que apresente um sintoma ou um sinal de infecção. Então, o diagnóstico ele é clínico. O paciente ele precisa de um hemograma para poder avaliar se esse paciente tem uma anemia ou se ele tem um risco de sangramento, e também para poder avaliar qual a contagem ali leucocitária, a contagem de neutrófilos e avaliar o risco desse indivíduo. Uma bioquímica para poder avaliar a função renal e a função hepática. Lembrando que esse paciente ele vai fazer uso de terapia de antibiótico de amplo espectro. As hemoculturas, culturas de sangue, culturas de secreção, as urinárias, cultura de urina, de fezes, raio-x para poder avaliar se esse indivíduo tem algum foco pulmonar. Em relação às culturas de sangue, a gente costuma utilizar esses frasquinhos aqui. Normalmente a gente faz um paciente que apresenta febre, até dentro de 1 hora, é importante que se inicie a terapia, tá? Mas antes de iniciar a terapia, a gente precisa culturar esse indivíduo. Então, normalmente a gente faz cultura para aeróbio e anaeróbio. Quando o paciente ele tem um catéter totalmente implantado, uma via central, a gente colhe essas amostras, tanto do catéter como da via periférica. Quando ele não tem esse catéter, a gente colhe 2 amostras, ou seja, 2 sítios diferentes de via periférica. E ali, quem faz essa coleta é o profissional enfermeiro, e essa tem que ser uma técnica estéril para que não venha ter nenhuma contaminação de amostra. Então, a literatura, ela estratifica esse paciente de acordo com o tempo de neutropenia e com a contagem de neutrófilos. Esse método de estratificação ele pode ser clínico ou pode ser por um score. Eu vou mostrar um score muito utilizado. E essa estratificação de risco ela vai determinar se esse indivíduo ele vai ter uma terapia hospitalar com medicamento endovenoso ou se ele pode se beneficiar de uma terapia ambulatorial com medicamento via oral. E ali expõe menos esse paciente a outras infecções oportunistas. Então, a incidência e a gravidade das infecções em pacientes neutropênicos, elas são inversamente proporcionais com as contagens dos granulócitos. Ou seja, quanto maior a contagem de granulócito, menor o risco, e quanto menor a contagem, maior o risco. Então, pacientes com alto risco, uma contagem de granulócitos abaixo de 500 células por microlitros e uma neutropenia prolongada ali acima de 14 dias. Pacientes com risco intermediário, são aqueles pacientes que têm uma contagem de 500 a 1.000 células por microlitros, com uma neutropenia ali esperada de 7 a 14 dias, e pacientes com baixo risco são aqueles que têm uma contagem de 1.000 a 1.500 células por microlitros, com uma neutropenia abaixo de 7 dias. Na estratificação clínica, são observados comorbidades desses pacientes para poder estratificar esse paciente como ou baixo risco. Então, os pacientes de alto risco mantêm ali a neutropenia com a expectativa acima de 7 dias. Pacientes que têm algumas disfunções orgânicas, crônicas, como DPLC, insuficiência renal, cirroses hepáticas. Pacientes que têm algumas alterações ali de homeostase. Pacientes que têm ali sintomas gastrointestinais que são compatíveis com a mucosite intensa. Então, esse paciente é um paciente de alto risco, porque tem uma porta de entrada ali a micro-organismo.
Pacientes que fazem uso e que necessitam de catéter venoso central, e a maioria dos pacientes com doença hematológica, eles necessitam de um catéter venoso central. Pacientes que vão estar ali em estado pós-quimioterapia intensiva, pacientes idosos. Então, esses pacientes são clinicamente, né, estratificados como alto risco. E quem são os pacientes clinicamente estratificados como baixo risco? Pacientes que têm uma expectativa de neutropenia abaixo de 7 dias, ou ausência de qualquer alteração aqui especificada no alto risco, pacientes que têm um tumor sólido que vai se beneficiar de uma terapia, de uma quimioterapia ou de uma terapia menos mieloablativa, pacientes que têm ali um sinal vital estável, que aderem ao tratamento. Isso é muito importante, porque por mais que você estratifique o paciente como baixo risco, mas se ele tem dificuldade de adesão ao tratamento, ele não vai ser um paciente que vai se beneficiar de uma terapia oral, por exemplo. Então, além disso, precisa ser identificado se esse paciente ele tem uma tolerância a medicamentos orais, se ele tem presença de cuidador às 24 horas, se ele mora perto, até porque o paciente ele é orientado se durante o tratamento com antibiótico terapia, se mesmo ele fazendo antibiótico terapia de amplo espectro e ele apresenta febre, ele precisa voltar à instituição para poder ser definida uma nova conduta. Então, a estratificação clínica é feita dessa forma e também existem as estratificações por score. Eu trouxe aqui o mestre e, na verdade, ele avalia algumas características e, a depender da pontuação desse score, o paciente ele é definido como baixo risco e pode se beneficiar de uma terapia ambulatorial ou alto risco, tendo, então, que se beneficiar de uma terapia internada, como terapia medicamentosa venosa. Então, nesse score é avaliado a intensidade dos sintomas que o paciente vem tendo, a ausência de hipotensão, a ausência de DPOC, se o paciente tem tumor sólido ou se ele tem alguma ausência de infecção fúngica, a ausência de desidratação, se o paciente ele não foi hospitalizado no surgimento da febre ou se ele tem idade abaixo de 60 anos. Então, o tratamento. Para se tratar uma paciente com neutropenia febril, só a presença de febre ela é suficiente, mesmo que o paciente se apresente assintomático, mesmo que ele não tenha outro sintoma, ele já tem indicação de receber a antibiótico terapia de amplo espectro. Então, o tratamento é feito com antibiótico de largo espectro. Esse antibiótico, normalmente, ele é feito de forma empírica, até porque um terço dos pacientes ele vai ter ali um micro-organismo identificado, e até esse micro-organismo ser identificado, a gente sabe que umas culturas demoram de 7 a 10 dias, a depender da estrutura da instituição. Então, o antibiótico ele tem que ser feito até 1 hora após a febre. Então, o profissional de saúde ele receber um paciente neutropênico que fez febre, colhe todas as culturas e inicia a antibiótico terapia até dentro de 1 hora. Esse é o ideal, tá? Da literatura. E aí, o antibiótico oral venenoso vai depender do score, a gente já falou a respeito disso. Baixo risco oral, porém, se o paciente não tiver uma boa adesão, ele não vai se beneficiar, porque esse paciente ele precisa de uma vigilância rigorosa, tá? Pode ser feita uma biterapia ou uma monoterapia, os dados são inconsistentes em relação a qual o melhor tratamento de escolha. E os antifúngicos também são utilizados para o tratamento, bem como os fatores de estimulação de colônias, mieloides, né? Que é a filgrastima. Essa aqui é só uma isquemia para a gente ter uma ideia de como é que funciona a antibiótico terapia no paciente com neutropenia. Então, os pacientes de baixo risco e que se beneficiam de uma terapia oral, normalmente é utilizado o ciprofloxacino com amoxicilina com clavulanato. E esse paciente, se ele persistir a febre, considerar uma internação e avaliação de uma nova terapia. Mas o paciente de baixo risco, ele pode também fazer uma terapia medicamentosa venosa, inclusive ambulatorial. E aí ele recebe a mesma terapia dos pacientes com risco médio a alto. Nesse caso aqui, os pacientes com risco médio a alto, existem duas vertentes no tratamento. São pacientes que necessitam, que têm indicação da vancomicina, a gente vai falar a respeito disso, e pacientes que não têm indicação da vancomicina. Então, os pacientes que não têm ali a indicação da vancomicina, eles vão ser tratados com uma ceftriaxona de 4ª geração, né, como a monoterapia ou o carbapenêmico. E ali a gente tem os cefepimas e
o meropenem. Um desses dois antibióticos, eles são introduzidos na monoterapia. Ou se o paciente ele recebe uma indicação de fazer uma biterapia, né, pode ser feito com aminoglicosídeo, tenazamicacina, gentamicinas, as penicilinas antipseudomonas, ali associados com a cefalosporina de quarta geração também, ou o carbapenem. Nos casos de pacientes que necessitem de um tratamento com a vancomicina, ali são aqueles pacientes com alto risco de infecção por MASA, que é o Staphylococcus aureus, resistente à medicilina, ou pelo Streptococcus viridans, eles são pacientes que têm indicação de vancomicina. É feito a vancomicina nesse paciente associada ao cefalosporina de quarta geração ou carbapenêmico, também associado ao aminoglicosídeo. Mas é importante a gente ressaltar que esses pacientes, independente da terapia que eles se encontram, que eles estão recebendo, eles precisam ser avaliados pela equipe constantemente para ver se é necessário ou não alterar o antibiótico utilizado, ok? Ou implementar, né? Acrescentar outros antibióticos. E quais são as indicações, então, da vancomicina? Alto risco de infecção por MASA ou Streptococcus viridans, históricos também já de colonização por MASA, pacientes que estão em hipotensão, que têm um grande risco de septicemia, de choque, pacientes que têm ali uma suspeita de infecção relacionada ao catéter, pacientes que têm uma celulite, como mostra aqui na figura, na imagem, uma bacteremia, pacientes que têm ali infecção de pele importante ou mucosite, pacientes que já fizeram o uso profilático ali de quinolonas, né? Pacientes que têm ali cultura positiva para gram positivo. Né? No caso de resistência à vancomicina, existem outros antibióticos também que são utilizados em substituição, como a linezolida e a daptonomicina. Então, quais são os cuidados, só para a gente encerrar? Os cuidados importantes de um paciente com neutropenia febril. Monitorar os sinais vitais desse indivíduo, monitorar os sinais e sintomas sistêmicos, né? Avaliar os locais de infecção e de provável porta de entrada para a infecção, monitorar essa vulnerabilidade, onde é que esse indivíduo mora, o que ele come, né? Qual o acesso dele, né? Monitorar a contagem absoluta de granulócitos e glóbulos brancos, que vai identificar e estratificar melhor esse paciente e determinar qual a melhor terapia a ser implementada, providenciar, o profissional de saúde ele precisa ter um cuidado adequado com a pele desse paciente, observar as áreas edemaciadas para não ter nenhum risco de lesão, cuidado na manipulação de um paciente neutropênico, nas funções venosas, uma simples função periférica. Você pode levar um dano nesse paciente, sempre utilizar-se de técnicas estéreo nesse paciente, providenciar um cuidado bem adequado com a pele, examinar a pele, as membranas, né, mucosas da boca, retal, vaginal, né? Observar esse paciente, ver se tem alguma hiperemia, calor exagerado, alguma drenagem não esperada, ou alguma drenagem ou nenhuma, né? Pode ocorrer. Observar as áreas de punção, de sítio de inserção de catéter, evitar ao máximo nesse paciente colocar uma sonda vesical de demora, por exemplo. São cuidados básicos que nós, profissionais de saúde, podemos ter com esse paciente para poder evitar, né, para poder prevenir, fazer com que ele não tenha uma infecção ou levar, né, ou piorar o quadro clínico desse paciente. Orientar esse paciente a ter uma boa higiene corporal, higiene de mucosa, cuidar ali, utilizar, por exemplo, escovas com cerdas macias para que não cause nenhum dano à mucosa oral. Sempre lavar as mãos antes e após cada atividade com esse paciente e orientar esse paciente, inclusive, a lavar as mãos. Sempre que necessário, instalar a curva de PA e a curva térmica, até para poder avaliar a instabilidade hemodinâmica desse paciente. Coletar as culturas aí, aqui a gente tem uma rotina de coleta de cultura e isso varia de acordo com cada instituição, mas a cada 24 horas em um paciente hematológico, se ele recebe, a gente colhe a cultura desse paciente, promover sempre uma reposição hidroeletrolítica nesse paciente adequada. É importante orientar esse paciente dos sinais e sintomas de infecção, dos locais, né, dos sítios primários de infecção, orientar esse paciente a não utilizar tesoura, alicate, unha, a evitar até retirar a cutícula em período de neutropenia, não realizar toque retal nesse paciente, ou administração de enemas, porque você acaba levando, né,
aquelas bactérias que estão ali no meio exógeno para o meio endógeno. E ali, quando o paciente ele se beneficia ali da utilização dos fatores do Brunoloquine, né, do filgrastima, que são os fatores estimuladores de colônia, atentar para a administração, orientar esse paciente. Normalmente ele vai para casa e se utiliza, ele se auto-administra esse medicamento por 7 a 14 dias. Então, a administração é feita subcutânea, o medicamento precisa estar na geladeira. É sempre importante orientar esse indivíduo a fazer rodízios ali na área de aplicação, atentar, inclusive, para a dor óssea, porque é uma droga que estimula a produção, né, e a maturação celular. É isso. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Agradeço a oportunidade, o tempo foi curto. E são tantas alterações, tantas emergências oncológicas importantes. Mas eu me coloco à disposição, tá? Em meu e-mail, caso vocês precisem. E também estou à disposição para responder as perguntas. Obrigada pela saúde, pela oportunidade.